Fluminense mira reforços para a partida de quinta-feira na Copa Libertadores da América. Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Vamos falar também, né, de novos capítulos na novelinha do Thiago Silva, se ele volta ou não. O perfil oficial do Fluminense fez uma publicação um pouco enigmática nas suas redes sociais. Também vamos trazer atualizações da situação da molecada de Xerém. Teve jogo nesse final de semana. Copa Rio Sub-17, a gente vai falar sobre isso. E além disso, tem declaração polêmica, né? Querendo aparecer, querendo fazer graça, do presidente do Sampaio Corrêa, nosso adversário, na Copa do Brasil. A novela Thiago Silva não para, né? A gente já sabe que todo ano, toda janela de transferência tem uma nova temporada, novos capítulos. E agora, se aproximando desse final de vínculo dele com o Chelsea, as coisas voltaram a esquentar. Thiago Silva deu declaração essa semana, falando ali, né, depois do jogo que o Chelsea foi eliminado, falando sobre ter o futuro já definido, que as informações sairiam nessa semana, e aí muita gente já começou a criar expectativa, né? Meu Deus, o Thiago Silva tá voltando pro Fluminense, não tá, agora vai, agora é o momento, e a torcida tricolor, claro, né, fica empolvorosa, já que o Thiago Silva é um jogador, um ídolo do Fluminense, um cara que ainda hoje, mesmo aos 40 anos, tem um altíssimo nível, joga lá na Premier League, joga em alto nível lá, e seria, eu considero, tá, um bom reforço para o Fluminense, um ótimo reforço para o Fluminense, que precisa muito, né, de zagueiro nessa janela de transferências que vem aí no meio do ano. E aí, gente, começa, né? Começa essa especulação do retorno do Thiago Silva, e aí o pessoal já começa a ver fumaça em tudo quanto é canto. O Fluminense fez uma publicação na noite de ontem, né, já fazendo aquele charmezinho para anunciar os bastidores da vitória contra o Vasco. Né? Eles postaram ali, né, bastidores, perguntando, para a galera responder daquela engajada e tal, e depois o Fluminense postar, claro, os bastidores. E aí um perfil, um torcedor, respondeu o seguinte, né, queremos outra coisa e você sabe o que é. E o Fluminense respondeu em cima, né, poderia não responder, mas respondeu em cima. E aí o Fluminense botou assim, não posso falar. Claro que a galera já ficou maluca, né? Olha aí, estão falando do Thiago Silva, o Thiago Silva vai ser anunciado essa semana, etc e tal. E aí é aquela coisa, né, gente? Não dá muito para saber se isso é um sinal, né, um prenúncio aí de que o Thiago Silva efetivamente vem essa semana. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o Fluminense brincou muito depois da vitória contra o Vasco, né? Provocou muito nas redes sociais. E uma das coisas que o Fluminense provocou foi essa questão do Vasco agora, né? Com a SAF e tal, não ter muito o controle, digamos assim, né? Ter mudado, de ser um novo clube. E teve aquela entrevista que ficou famosa do Pedrinho, né? Presidente do Vasco agora, em que ele, tudo que era perguntado para ele, ele dizia que não podia falar, não sei se eu posso falar, etc e tal. Então, eu, particularmente, interpretei esse push aí do Fluminense mais como uma ironia, uma zoação com o Vasco, por a gente ter vencido o último clássico, do que alguma coisa efetivamente sobre o retorno do Thiago Silva. Embora o tricolor ali que respondeu, com certeza estava falando do Thiago Silva, né? Ah, queremos o Thiago Silva e tal, tal, tal. Mas, gente, isso aí eu acho que é muita torcida do Fluminense também começando a querer ver coisa em tudo quanto é canto, né? Agora, não importa o que aconteça, se o Thiago Silva postar um story acordando de manhã, o pessoal vai falar lá, ele tá acordando, isso é um sinal de que ele tá vindo pro Fluminense, etc e tal. Então, calma, gente, calma. Se for dar pra eu dar a minha opinião aqui, eu acho que o Thiago Silva efetivamente volta no meio do ano, tá? Eu acho que ele retorna ao Fluminense sim, chegou a hora, e eu acho que ele vai voltar. Mas vamos com calma. Ele tem contrato com o Chelsea ainda, né? Por mais que já esteja na reta final, ele tem contrato. Ele poderia assinar um pré-contrato com o Fluminense, mas ele tem contrato lá com o Chelsea. Então, para ele ser anunciado como reforço do Fluminense, só poderia, claro, após o fim do contrato. O Fluminense pode, claro, anunciar o pré-contrato com o Thiago Silva, assinar um pré-contrato e anunciar nas redes que assinou esse pré-contrato. Mas não sei, acho que até mercadologicamente falando, o Fluminense vai preferir, mesmo que tenha o pré-contrato assinado, deixar em off e anunciar quando estiver perto dele já efetivamente vir, para rolar aquela recepção no aeroporto, etc e tal. Enfim, isso aí sou eu especulando, sou eu divagando, mas eu quero, claro, que você que está aí assistindo deixe a sua opinião. Você está ansioso com a possibilidade do Thiago Silva voltar ao Fluminense? Seria um bom reforço ou não seria? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia.
Vamos falar da molecada de Xerém, teve jogo também, teve clássico também lá em Xerém nesse final de semana. A gente já vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, mas antes eu vou rapidamente lembrar você que está aí assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Então você por lá fica sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão lá no seu WhatsApp. Então clica no link do comentário fixado, vai abrir uma tela do WhatsApp, você aperta no botão seguir no canto superior direito e vem fazer parte da família Central Fluminense lá no WhatsApp. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar então do Fluminense na categoria de base, porque teve Fluminense e Botafogo pela Copa Rio Sub-17 nesse final de semana e a partida ficou no 0-0. O Fluminense poupou o seu time titular, tá? Foi com o time completamente reserva. O único titular que atuou nessa partida foi o goleiro Gustavo Félix, foi o titular, de resto, time reserva. Tá? O Fluminense Stuff, tá? O Xerém Stuff, na verdade, né, que é um braço do Fluminense Stuff focado nas categorias de base, traz pra gente a informação de que Wagner e Riquelme foram poupados. Riquelme é o Riquelme Felipe, né, o principal jogador desse time sub-17 do Fluminense. Eu tenho muita esperança nele, acho ele um cracaço de bola, por sinal. E que o Wallace Davi, Marcos Paulo e Cauã Jonathan desfalcaram esse time por lesão. Apesar disso, né, o Fluminense segue invicto, chegou a 12 pontos no torneio, e essa escolha por utilizar um time reserva na Copa Rio Sub-17 é porque, vocês vão lembrar bem, o Fluminense está vivo na Copa do Brasil da categoria, na Copa do Brasil Sub-17, jogou o primeiro jogo da semifinal contra o Sport lá na Arena Pernambuco, venceu por 2-1, e essa semana, dia 24, quarta-feira, vai ter Fluminense e Sport para decidir a vaga na final do torneio, lá em Moça Bonita, em Bangu. Então o Fluminense poupa o time na Copa Rio, focando lá na Copa do Brasil. Mais importante, né? Segue invicto no torneio, 12 pontos agora e não toma gol mais uma vez. A molecada de Xerém, essa geração da Esquadrilha 07, tá dando show como sempre. E tem polêmica, né, pra gente falar, tem polêmica, porque o presidente do Sampaio Corrêa decidiu falar uma gracinha aí sobre o Fluminense, né? A gente sabe que o Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, terceira fase, e aí tem uma disputa ali para ver onde que vai ser o jogo com o mando do Sampaio, né? A gente sabe que o Sampaio Corrêa tende a vender esse mando, tinha a possibilidade de levar esse jogo para Brasília, o Fluminense prefere que a partida seja em Cariacica, no Espírito Santo, já que vai ter o jogo contra o Atlético Mineiro também por lá. Só que aí o presidente do Sampaio Corrêa, o senhor Sérgio Frota, acho que ele está aproveitando, né, que vai finalmente poder aparecer, o Sampaio Corrêa caiu para a Série C, né? Enfim, vai poder aparecer, aí ele está querendo falar uma gracinha para tirar uma onda. Eu tô com uma declaração dele aqui falando sobre o Fluminense. Se liga aqui na bobeira que ele falou, ó. O Fluminense é campeão da Libertadores, mas não tem apelo aqui. Se fosse o Flamengo, eu não faria, nem Vasco, mas o Fluminense não tem torcida. Eu não tiro desse jogo 300 mil, 400 mil. Ali tem 1 milhão e eu preciso de 3,5 milhões para subir. Vou atrás dos outros 2,5. Independente dessa negociação, eu tive que falar com o presidente da CBF, com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica, porque ele tem um jogo contra a gente e esse grupo comprou outro jogo deles contra o Atlético Mineiro. O Fluminense vendeu esse jogo com 2 times de Série A por 1 milhão. E o Sampaio, se pegar 1 milhão, é por causa do Fluminense, que é campeão da Libertadores. Mas ainda não tem nada certo. Tá aí, né? Então ele querendo dar essa provocadinha boba, né? O Fluminense não tem torcida. Vale lembrar, né, que o Fluminense tem uma torcida grande, sim, no Maranhão. A gente jogou lá em 2020 e tinha muita gente. Lutamos o estádio contra o Motoclube. É o segundo estádio do Nordeste com mais torcedores, mais sócios torcedores do Fluminense, né? Só perde para a Bahia. Então, assim, o nosso colega aí, o Sérgio Frota, tá querendo aparecer, né? Tá querendo ganhar seus minutinhos de fama. Eu, particularmente, não conhecia, nem sabia quem era Sérgio Frota até ver essa declaração. É o presidente do Sampaio Corrêa, que é um time, né, que tem seu carisma. Eu gosto do Sampaio Corrêa, mas, né, enfim, caiu para a Série C agora, né? Então acho que o que ele precisa é isso, né? Desse tipo de ibope, desse tipo de polêmica vazia falando do Fluminense. Então, tá aí, fica aqui registrado, né? A declaração dele, mas acho que a gente precisa nem dar muita atenção, né? Porque é um bobo querendo aparecer. A verdade é essa. Então é isso. O Fluminense tem a obrigação e vai passar do Sampaio Corrêa. E aí o Sérgio Frota vai voltar a, sei lá, fazer o que ele faz da vida aí, que eu nem sei o que é. Né? Tá certo. Então, essa era a informação. Vamos seguir adiante aqui para não perder muito tempo com essas bobeiras, não, tá?
O Fluminense mira ter reforços na quinta-feira na partida da Copa Libertadores da América. Vamos falar detalhadamente sobre isso aqui, mas antes eu vou rapidinho dar uma moral para a galera que tá sempre dando moral aqui para Central Fluminense. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando, claro, o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa o comentário aqui e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço para a turma. Nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o Josué, de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, para o Assis, de Manaus, Amazonas, para o Lauderan, do Distrito Federal, para o Laércio, de Mamanguape, lá na Paraíba. Um abraço para a galera e o convite, claro, para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo, me falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos para essa informação, porque o GE traz esses detalhes de que o Fluminense está mirando esses dois reforços para a partida de quinta-feira. Eu estou falando do Keno e do Renato Augusto, que estão lesionados e podem retornar à equipe nessa partida, né? Vale lembrar que antes da lesão, o Keno era titular do time do Fluminense. Vamos ver agora, porque o Marquinhos vem jogando bem, se encaixou ali com o John Arias, se o Keno volta como titular, mas a princípio ele era titular desse time. Na minha maneira de enxergar, ele perdeu a posição. O Marquinhos hoje está jogando muito bem, o Keno não vinha bem antes da lesão. O Marquinhos hoje é o titular, mas é uma peça que voltaria aí para o time do Fluminense para essa partida de quinta-feira da Copa Libertadores da América. A gente enfrenta o Cerro Porteño lá no Paraguai. O GE traz para a gente que ambos, né, tanto Keno quanto o Renato Augusto, já treinam com o grupo, mas ainda não haviam conseguido ser relacionados nessa partida contra o Vasco. E a participação no jogo de quinta-feira vai depender muito da desenvoltura dos dois nos treinos de hoje, segunda-feira, e de amanhã, terça, né? O Fluminense treina amanhã no CT Carlos Castilho e após o treino viaja lá para o Paraguai, onde vai enfrentar o Cerro Porteño. Então vai depender disso para ver se Keno e Renato Augusto vão ter condições de ser relacionados. Vale lembrar, né? O Keno teve uma torção no tornozelo ali pós segundo jogo da semifinal do Carioca, ali nos treinos, e aí está um tempo já fora. O Renato Augusto é pouco menos, né? Ele se machuca no começo desse mês, quando tem aquele jogo contra o Alianza Lima lá no Peru. Ele começa como titular, joga ali 20, 30 minutos no máximo e acaba saindo por dores na panturrilha. Então acabou desfalcando o Fluminense. Por outro lado, né, o Marlon, que fez a artroscopia, né, cirurgia no joelho, segue sem previsão de retorno, e além dele, o Gabriel Pires, que sinceramente não sei nem dizer qual é a lesão que o Gabriel Pires tem, porque ele já teve 50 lesões desde que chegou no Fluminense, não conseguiu jogar, mas também segue sem previsão de retorno. E além deles, claro, o Lelê, a gente sabe, né, teve aquele problema no joelho, rompeu o ligamento cruzado anterior, vai ficar muito tempo fora, possivelmente o Lelê não joga mais com a camisa do Flu nessa temporada. Então essa é a situação do boletim médico do Fluminense, mas com essa expectativa de ter esses dois reforços para a partida contra o Cerro Porteño. Repito, para mim o Keno hoje já perdeu a posição. O Renato Augusto já era reserva, né? O Keno para mim perdeu a posição para o Marquinhos, mas é importante ter o jogador de volta para o Fernando Diniz escolher, né? É muito simples. Pô, o treinador enxerga que o Keno é útil, então é bom ter o Keno disponível. O Renato Augusto é a mesma coisa, né? Um jogador ali para substituir o Paulo Henrique Ganso, que vem jogando muito bem, importante frisar isso, né? Meteu o gol contra o Vasco, vem jogando bem, vem gostando muito das partidas do Paulo Henrique Ganso pós-retorno dessa última lesão que teve, voltando a aparecer com o Paulo Henrique Ganso de 2022, que para mim foi o melhor com a camisa do Fluminense. E aí agora tem o Renato Augusto aí podendo retornar. É um cara que eu particularmente botei muita expectativa quando veio pro Fluminense, sou muito fã do jogador Renato Augusto, mas até agora ele não conseguiu mostrar que veio no Fluminense, teve essa lesão, tá se recuperando aí para poder voltar, quem sabe, na quinta-feira. Eu quero, claro, que você que está aí assistindo deixe a sua opinião aqui nos comentários. Keno ainda é titular do Fluminense ou perdeu a posição para o Marquinhos? E Renato Augusto, você acredita que ele pode ser útil na quinta-feira, retornando à equipe do Fluminense? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!